Dito isso, meus irmãos, convido-os a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Josué, no capítulo de número 14, nos versículos que vão do 6 até o 15. Livro de Josué, no capítulo 14, versículos do 6 até o 15. Você tem a opção de acompanhar essa leitura silenciosamente a partir do seu celular, da sua Bíblia, ou através da projeção aqui à frente. Assim diz a palavra do Senhor. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, há 45 anos, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo para os desempossar como prometeu. Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, em herança até ao dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Dantes o nome de Hebrom era Quiriate-Arba. Este Arba foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Nessa noite, meus irmãos, eu quero trazer aqui essa preposição bíblica, essa afirmação de que muito alcança quando você não cansa. O grande problema das nossas vitórias, no processo de obtê-la, é desistir no meio da luta. O cansaço parece dominar a vida de muitas pessoas e eles deixam de alcançar aquilo que o Senhor prometeu. Não é novidade para ninguém ao observar o texto tanto do Êxodo, que encaminha até a história do povo de Israel, que o Senhor tinha muito mais para eles do que a libertação do Egito. O Senhor não só os libertou do Egito, mas prometeu uma terra que eles deveriam conquistar. Isso quer dizer, meus irmãos, que Deus tem muito mais para você do que a libertação que Ele já realizou na sua vida. Hoje você pode nessa noite dizer: eu sou livre porque verdadeiramente Cristo me libertou. E a palavra do Senhor diz: se Cristo libertar você, verdadeiramente você será livre. E isso é uma bênção maravilhosa para todos nós. Mas eu pergunto, e vai ficar por aí? Cristo disse: eu vim para que tenhas vida e as tenha em abundância. Se a vida eterna depende exclusivamente do Senhor, a abundância desta vida depende da disposição que você terá em suas lutas. A verdade é que as pessoas estão cansando na caminhada e estão desistindo das suas vitórias. É como se elas estivessem observando em vitrines as bênçãos espirituais e apenas as veem, mas não têm disposição para lutar, para adquiri-las. Nós temos aqui um exemplo de um homem que não tem um livro escrito em seu nome, assim como tem o livro de Josué. Este homem chamado Calebe, que aos 85 anos ele disse: eu estou tão forte como há 40 anos atrás. Eu continuo forte para conquistar aquilo que Deus me prometeu. Veja que a idade não foi motivo para este homem desistir das promessas de Deus, assim como a sua idade não deve ser.
Esse homem, na verdade, está disposto a alcançar as vitórias que lhe foi prometida. Então muito alcança quem não se cansa. E eu pergunto para você nessa noite, se você é uma pessoa que está cansada da vida e está desistindo daquilo que o Senhor prometeu para você. E se você é uma pessoa que se encaixa exatamente nesse perfil, nós estaremos hoje, através da palavra do Senhor, trazendo uma motivação ao seu coração para você rever tudo isso e seguir a sua caminhada. Você hoje é uma pessoa livre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você precisa, além de ser livre, ser um conquistador de tudo aquilo que Deus prometeu para você. Que você não apenas veja aquilo que Deus tem para você, mas que você lute para alcançá-las. E essa luta começa hoje. Essa luta começa agora, através de uma preparação contínua. Este homem chamado Caleb, ele no deserto não desistiu em nenhum momento em toda a sua vida de fazer algo para que essa promessa continuasse viva. Ele não desanima as pessoas, ele continua fiel à liderança de Moisés, ele continua fiel ao Senhor, ele está plantando em um terreno árido, mas vai desfrutar de uma vitória maravilhosa, meus irmãos. Os jovens que querem casar com mulheres bonitas, mulheres bem-sucedidas, comece a estudar hoje para ser bem-sucedido. Mulheres bonitas gastam muito, né, meus irmãos? Cabelos, unhas e roupas, é tanta coisa. Eu fico olhando esses jovens aqui da minha idade, né, meus irmãos? Meus irmãos, comecem hoje a plantar nesse terreno, para que quando você chegar lá na frente, você não só veja as mulheres bonitas, você possa escolher uma e casar com ela. Isso é maravilhoso. Eu não quero que você seja como Moisés, que nessa promessa de Deus apenas viu a terra e não pôde entrar. Eu quero que você veja a sua bênção e possa conquistá-la. Eu quero que você não apenas olhe para as pessoas e vejam elas bem-sucedidas. Eu quero que você seja bem-sucedido em nome do Senhor Jesus, porque muito alcança aquele que não cansa. Que você não canse nessa caminhada. O meu desejo é que você seja uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus, porque esse é o desejo de Deus para todos nós. Vitoriosos não só conquistando coisas materiais, mas conquistando coisas espirituais, como vencendo o pecado, como se mantendo santo, como Ele é santo, que mantenha a sua dedicação na casa do Senhor, e que você nunca canse disso. Porque as vitórias espirituais, elas são mais importantes do que as materiais. Mas sim, nós temos vitórias materiais para conquistar também, que estão relacionadas às vitórias espirituais que nós devemos ter. Este homem é um homem cheio de dignidade e fé. É um homem que não desiste facilmente daquilo que o Senhor prometeu, mesmo em idade de 85 anos. Eu sei que não tem ninguém aqui com 85 anos. Mas eu não sei se você com 85 anos diria assim para o Senhor: Senhor, me dá um desafio, porque eu tenho disposição para vencê-lo. Eu sei que tem gigantes. Eu sei que as grandes vitórias exigem grandes esforços. Não pense em conquistar coisas grandes com a dedicação pequena. Grandes vitórias exigem grandes esforços. Disposição para enfrentar desafios que muitos da sua idade não darão conta de enfrentar. Mas você, como Caleb, é uma pessoa especial. Você, como Caleb, é alguém que, experimentado no deserto, na presença do Senhor, está decidido a vencer. E nada vai tirar isso de você. Você vai lembrar das promessas de Deus e vai dizer: o Senhor prometeu e eu quero isso para mim. Este homem se chama Caleb. Este homem é um referencial para todos aqueles que querem, além da libertação, a vitória da conquista, de conquistar coisas aqui neste mundo, antes de entrar nos portões eternos, e ali a coroa de Deus será colocada em sua cabeça.
e essa obra de Deus se concretizará em toda a sua vida. Então, meus amados, podemos destacar pelo menos 4 atitudes deste homem, se você quer seguir lutando por aquilo que Deus já colocou no seu coração. Se você não seguir esses passos, possivelmente você não estará preparado para a luta daquilo que você deseja. E a primeira coisa é que Caleb foi um homem resolvido. Quando lemos do versículo do 6 a 9, nós percebemos claramente isto. Ele é um homem resolvido. Na sua vida as coisas estão resolvidas. Kelly tem uma teoria interessante, e eu já meditei muito nessa teologia e teoria dela, de que o homem precisa estar resolvido já aos 40 anos. E que se não resolveu a sua vida até 40 anos, terá grande dificuldade para resolver depois. Então veja, Caleb está conquistando algo há 85 anos, mas a sua vida já está resolvida aos 40. Ele já sabia o que queria aos 40 anos. Isaac casou com 40 anos. Não meu irmão Isaac, ele casou com bem antes. Eu não sei a idade que o Isaac casou. Mas a verdade, meus irmãos, é que nós precisamos pontuar algumas coisas em nossa vida, porque ela não é eterna. O Damião, quando tinha 40 anos, eu não sei como era o Damião com 40 anos. Era mais compacto, mas era a mesma coisa aos 40 anos, então não muda mais não. Nós precisamos, meus irmãos, ter algum referencial importante, amados do Senhor. Então nós não podemos passar de 40 anos sem saber o que queremos. Nós precisamos definir essas coisas, e depois de definir o que você quer, agora você luta para conquistar. Não podemos lutar pelo que não sabemos, pelo que estamos lutando. Nós precisamos saber o que queremos, meus amados irmãos, e este homem sabe o que ele quer. Ele quer aquilo que Deus lhe prometeu através de Moisés, e ele fará de tudo para alcançar. Este homem é um homem resolvido, e ele explica isso direitinho no versículo 7. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Foi exatamente neste momento que este homem de Deus, ele viu as promessas de Deus agora de forma real e clara. Ele viu a terra que mana leite e mel. Ele viu as bênçãos que o Senhor prometeu, e ele disse: eu quero isso para mim. Eram 12 espias. 11 deles trouxeram um relato tristonho, desanimador. Mas esse homem disse: nós podemos. Não importa as cidades fortificadas, não importa os gigantes que existem lá, nós podemos conseguir. Não importa os desafios que eu vou enfrentar para obter esta vitória, eu vou conseguir com a graça de Deus, meus irmãos. 40 anos, estava claro em sua mente que aquela bênção era para ele. Mas os outros não sabiam disso. O medo tomou conta dos seus corações e eles derreteram-se. O medo se apoderou de tal forma que eles disseram: melhor não tocar nisto. É muito bom, é maravilhoso, mas não é para nós. E muitas vezes você está exatamente assim. Há algo bom para você e você sabe disso, mas você disse: é muito bom, mas não é para mim. É muito bom, mas não é para mim. Embora o Senhor está dizendo sim, é para você. Pode ser algo difícil, mas você diz: é para mim, porque eu estou disposto a lutar por isso. Então este homem passou 40 anos peregrinando por causa da incredulidade dos seus irmãos, mas esse homem não tem ressentimento, esse homem não carrega mágoa em seu coração que aumente o peso da bagagem que ele tem que levar. É um homem resolvido, ele foca naquilo que Deus tem para ele.
E o que atrapalha o seu sucesso, a sua caminhada, são coisas emocionais que você decidiu levar com você. São aquelas mágoas, são aquelas decepções, são aquelas coisas que faz você desanimar, aquilo que faz você cansar, porque muito alcança o que não se cansa. Nós não podemos cansar, e este homem não cansou. Este homem segue em frente. Ele compreende toda aquela situação. Ele não acusa aqueles irmãos que saíram com ele como espias para verificar a terra. Ele apenas sabe que aquilo é para ele, só precisa lutar. Isso deve ser algo que deve acontecer para nós. E no versículo 8 ele disse: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Ele diz isso para Moisés. Os meus irmãos desistiram da bênção, mas eu perseverei e continuei, crendo no meu Deus. E o versículo 9, então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. A decisão deste homem, naquele dia, estaria mudando toda a sua história. Como eu disse, não há um livro de Caleb na Bíblia, mas há uma história que nos inspira de geração em geração a fazer o mesmo, confiando nas promessas de Deus. Embora nossos irmãos desistam das suas bênçãos, eu não desistirei. Essa bênção é tua, meu irmão, não desista dela. Embora outros optem por desistir porque achem muito difícil, porque há dificuldades que você não consegue superar, mas você vai dizer: eu confio em Deus e vou perseverar, e essa bênção é minha. E passou mais de 40 anos, ele está com 85 anos, e ele está dizendo: eu estou aqui diante desta oportunidade, e eu estou com o mesmo vigor que eu estava há mais de 40 anos atrás. O tempo não mudou o coração daquele homem. Embora o seu físico tenha enfrentado naturalmente todos os efeitos da idade, o seu coração é o mesmo. Eu estou aqui para vencer, porque Cristo já venceu por mim. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Quais são os seus projetos que você tem alimentado em seu coração? Quais projetos você já desistiu? Aquilo que você diz: isso aqui era bom para mim, mas não é mais para mim. Eu sei que você precisa, meus irmãos, pela a teoria de Kelly, você que é mais jovem, resolver isso até no máximo 40 anos. Tem alguém aqui que está no limiar? Se tem alguém que está com 39 e alguns 6 meses, então passe 6 meses aos pés do Senhor, clamando com lágrimas, para que tudo fique bem claro diante de você, tudo aquilo que o Senhor já prometeu em sua vida. Chegará o momento, que é o momento de lutar. E eu acredito que a grande luta em nossas vidas interiores é decidir aquilo que queremos. O que você quer? Jesus chega para o cego: o que queres que eu te faça? Não é fácil. Às vezes você diz uma coisa, o seu coração diz outra. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A questão é: qual o desejo mesmo do seu coração? Você diz: ah, Senhor, eu quero passar no concurso, mas não tem coragem nem de ir a Jari do Seridó. E todo dia o seu coração diz: ah, Senhor, eu acho que eu quero, mas eu não quero. Eu acho que eu quero, mas eu não quero. Quando você diz eu quero, você está dizendo: Senhor, tu conheces o meu coração, aonde mandar eu irei. Você sabe que aquele cego, meus irmãos, a partir daquele momento ele precisava entender que ele ia ter que trabalhar, porque ele vivia recebendo esmolas para sobreviver. E quando o Senhor o curasse, a vida dele seria mudada, toda a rotina seria transformada. Então bênçãos em nossa vida muda a rotina.
Você quer ser bem-sucedido, mas não está preparado para a nova dinâmica da sua vida. A dinâmica vai ser alterada e você precisa definir isso com clareza em seu coração. Não só é a bênção, é a sua vida toda que é alterada quando as coisas mudam em sua vida. O que queres que eu te faça? O que nós queremos? Isso precisa ser definido, meus irmãos. Eu sei que não é fácil. A experiência mostra que é muito mais fácil espalhar o medo do que a esperança. É mais fácil deprimir as pessoas do que animá-las. Nós precisamos do entusiasmo santo, meus irmãos, se quisermos obter as vitórias que Deus preparou para nós. Sempre haverá alguém que vai te desanimar. Haverá alguém que vai espalhar medo em seu coração e dizer: isso é muito difícil, isso não é para você. Mas se você tiver a plena convicção do que Deus já confirmou em seu coração, nada vai pôr medo. O que restará é a vitória que no momento certo chegará em suas mãos. Mas lembrando sempre, grandes vitórias exigem sempre grandes esforços. Você olha para a vida do outro e acha ele bem sucedido, tem um carro bonito, tem uma casa bonita, mas você não sabe o tanto que ele tem que trabalhar. Na hora que você está dormindo, ele já levantou. Na hora que você está se divertindo, ele está trabalhando. Porque toda grande vitória sempre exige um grande esforço. Mas o belo de tudo isso é que não há idade quando você quer conquistar. Cada idade oferece uma oportunidade. Basta lutar e vamos conseguir. Além disso, meus amados irmãos, vemos que este homem, ele está realizado, ele é um homem realizado em seu passado. Ninguém pode ser completamente feliz sem estar em paz com seu passado. Tudo aquilo que aconteceu, de ser desanimado pelos seus irmãos, 11 espias que foi com ele, nada disso o incomoda. Ele está focado na sua vitória, não no seu passado. Daquilo que fizeram, daquilo que deixaram de fazer, isso não importa para ele, ele está plenamente em paz. Pare de remoer o seu passado e comece a olhar para as vitórias que estão diante de você e lute para conquistar. Possivelmente neste mundo seremos feridos, possivelmente neste mundo seremos incompreendidos, possivelmente neste mundo seremos desanimados. Isso nós devemos saber, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia não diz que você vai ser um vencedor, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não fui chamado para ser vencedor, eu fui chamado para ser mais do que vencedores. No mundo tem vencedor, na igreja temos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Aonde eu estiver, eu sempre estarei dizendo para o jovem: estude. E nós temos vencedores e mais do que vencedores aqui, e ninguém vai poder dizer que não existiram. Eles estão por aí, pessoas que estão conquistando. Até aqueles que não gostam estão conquistando. Até aqueles que talvez não gostem da minha mensagem, mas eles estão conquistando, porque a vitória vai além do que eu digo. A vitória está ligada à palavra do Senhor. E por amor, o Senhor dá a vitória a essas pessoas. Mas o caso de Caleb é especial. Ele é um homem obediente ao seu líder Moisés, ele é um homem obediente ao Senhor, ele é um homem obediente à sua missão. E é um dos que não morreram, dos que saíram do Egito, Josué e Caleb. Os outros pereceram no deserto, mas esses homens não. Então, meus irmãos, também, se você quer seguir essa batalha, esse caminho da vitória, assim como Caleb, você tem que ser um homem comprometido com Deus. Não há mais do que vencedores se você não tem compromisso com o Senhor. Você vai conquistar algum dinheiro aí na sua empresa, você vai conseguir alguma vitória,
você vai, mas você não é o mais do que vencedor. No versículo 8, 9 e 14, diz que é um homem comprometido na perseverança. Quando ele diz que os irmãos dele subiram com ele e desesperaram o povo, ele disse: eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. É um homem que persevera no Senhor. É um homem que sabe que não há vitória longe do Senhor, que qualquer vitória longe do Senhor é um desastre na nossa vida. Acumular coisas sem Deus termina em divisão. Pessoas que tentaram construir castelos sem o Senhor, viu o castelo em ruínas, famílias separadas, famílias destruídas, e quando chegou a idade de realmente desfrutar de tudo aquilo que conquistaram, restam a divisão, porque só o Senhor forma o caráter do vencedor. Todo vencedor, ele tem que ter caráter. Ele tem que ter uma ética divina, que reconhece que tudo que conseguiu foi pela bondosa mão do Senhor, e em amor ao Senhor, segue a sua palavra. Então você que está aqui nesta noite, e você que está me ouvindo nesta hora, e que está empolgado com esta palavra, e realmente vai definir uma meta para a sua vida, para obter a sua vitória, lembre-se sempre, esteja sempre comprometido com o Senhor, comprometido com a perseverança e comprometido com a entrega. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu porém perseverei em seguir o Senhor. Ele está entregando esse relatório a Moisés e dizendo para ele, prestando conta diante deste líder: eu me mantive firme e fiel à missão que me designastes. Essa é a prestação de conta, essa é a entrega. É você que diz: olha, pastor, eu obtive a minha vitória, e eu quero dizer para o Senhor, eu continuo fiel ao Senhor. Eu quero que o Senhor saiba que eu continuo amando o Senhor. É interessante como tem pessoas que começam um curso na faculdade e no final do curso já não é ele mesmo. Quem concluiu o curso já foi outro, porque ele mudou tanto durante o curso que não é mais reconhecido. Então pergunta: quem foi que concluiu o curso? Olha, começou um, mas quem terminou foi outro. Tinha uma menina que começou num curso de história, começou como uma crente, terminou como uma ateia. Podemos chamar isso de vitória, meus irmãos? Eu chamaria isso de uma tragédia. Uma tragédia. Muitas pessoas obtêm vitórias, outros acumulam tragédias na sua vida. E sinceramente, meus irmãos, nessa noite eu quero, para vocês que me escutam, vocês que ainda vão me ouvir, que a sua vida seja uma vida de vitória e não de verdadeiras tragédias quando lutam pelas suas vitórias. Que vocês nunca esqueçam do comprometimento que tem que ter em qualquer luta com o Senhor, para que seja realmente uma verdadeira vitória. Nós tivemos histórias de homens como Moody. Aos 19 anos de idade, ouvi um evangelista de nome Henry Varley dizer: o mundo ainda tem que ver o que Deus pode fazer através de um homem totalmente comprometido com Ele. O reverendo Moody disse: pela graça de Deus eu serei este homem. E quem conhece a história deste homem, um homem que era um sapateiro, foi criado pela mãe, foi reprovado na sabatina para ser recebido na igreja, não tinha instrução, mas um homem que recebeu uma porção do Espírito, que ele dizia que sentiu o seu corpo dando choques dentro dele, como se fosse choque elétrico, e o Senhor moveu no século XIX a uma missão extraordinária e conquistou milhares e milhares de pessoas para o Senhor Jesus. E os seus comentários nunca faltam em minhas palavras. Um homem inculto, foi um dos homens mais extraordinários que o mundo já conheceu. Este homem morreu em 1899, no dia que esta igreja surgiu aqui na cidade de Caicó. E com certeza o impulso missionário do século XIX chegou até nós. Um homem extraordinário.
Ele termina perto da sua esposa antes de morrer, acompanhado de uma multidão de irmãos, e ela agradece a sua esposa, porque ela foi uma excelente esposa. 3 anos depois, ela parte também para a glória e se junta com ele. Uma história de um homem extraordinário, meus irmãos, e deve nos espelhar. Mas Caleb também, meus irmãos, nessa caminhada, foi um homem de fé. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. Olha para você agora, e eu estou vivo. Isso é uma promessa de Deus, meus irmãos, você está vivo ainda. Você que está desanimado, você está vivo. Por nós estarmos vivos aqui, meus irmãos, há algo extraordinário acontecendo. Significa que você ainda pode lutar, que você ainda pode conseguir. Ele vê, ele olha para ele e percebe no estar vivo uma confirmação de que as promessas de Deus continuam vivas em suas vidas, em sua vida. Estarmos vivos essa noite, meus irmãos, é algo extraordinário. Só de estarmos vivos, meus irmãos, é sinal de que a graça de Deus continua nos sustentando para as promessas que nos esperam. Você pode não ter todas as suas contas pagas, você pode não estar com tudo sob controle, mas há algo que você pode celebrar nesta noite: eu estou vivo. Aleluia! Eu estou vivo e eu vou lutar e eu vou conseguir, porque muito alcança aquele que não cansa. Eu não quero cansar. Eu quero seguir lutando as minhas batalhas, porque depois que terminar uma, eu sei que virá outras. As batalhas fazem parte da vida. Cadê o presbítero J. Roque, que diz assim: sem luta não há vitória. Sem lutas não há vitória. Então veja as suas lutas como o caminho da sua vitória, e não como o problema que vai impedir que você seja um vencedor. Lute, seja valente, destemido, e o Senhor com certeza vai te abençoar. Então este homem de fé, no versículo 11 ele disse: eu estou ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Eu estou vendo aqui quase o irmão, o diácono Luciano. Ele está aqui? Está ali. Eu acredito que a igreja presbiteriana de Caicó, presbítero Miguel, pode eleger o irmão Luciano como o Caleb da vida. Este homem não cansa. Ele não pode saber que tem um culto, seja no sítio, seja na cidade, e ele não vai só para o culto. Ele vai com a arruma de coisa nas mãos. Vai lá em casa, trabalha com os pássaros para arrumar caju, faz um suco e já liga com alguma coisa para a mão esquerda, porque o nordestino ele não se contenta de usar uma mão só. Então, se tem que tomar um suco, tem que ter um bolo na mão esquerda, né? É um negócio interessante, ele tem uma dificuldade de usar uma mão só. Então, se tem um suco, tem que ter um bolo. É um negócio extraordinário, realmente. Isso é algo maravilhoso. Quando tem suco, pergunta logo: vai, mas tem o que para comer? É como se o ser de Deus só pudesse se alimentar com líquido e sólido ao mesmo tempo. Irmãos, às vezes pode ser só o líquido, às vezes pode ser só. O irmão João é desse jeito. Eu sei que ele só come sólido se tiver um líquido que facilite, né, meus irmãos? Este homem de fé, ele disse: eu estou do mesmo jeito. Eu tanto para sair e tanto para voltar. É um homem realmente extraordinário, porque 85 anos não lhe impede de continuar lutando. Não tem ninguém aqui com 85 anos, eu sei disso, mas é inspirador saber que há esperança na terceira idade. Tem um irmão com 85 anos? O presbítero Vicente tem 85 anos, meu irmão? Está tão forte como Caleb? Ele não sabe ainda. Ele não sabe ainda se está tão forte como Caleb. Mas Caleb sabia. Meus Caleb sabia. Nós precisamos saber disso, meus irmãos. O Senhor é a nossa força.
Nós devemos estar preparados, meus irmãos, e isso é uma atitude de fé. Eu me posiciono assim, eu estou pronto. Idoso não é para estar resmungando. Idoso, ele deve ser produtivo, mesmo na idade do condor, porque tem dor para todo lado, dor para cá, dor para lá. Sai da idade da águia e vai para a idade do condor. Então, meus irmãos, não importa as dores, nós precisamos superar as nossas limitações se queremos, de fato, alcançarmos as nossas vitórias. Se a sua dificuldade é acordar mais cedo, vai vencer. Se a dificuldade sua é concentração, busca no Senhor para estudar. Tem pessoas que têm dificuldade de concentração, tem pessoas que têm dificuldade de começar e terminar. Tem um probleminha que tem pessoas que nunca termina um curso, né? Sempre começa e não termina, mas tem muitas outras habilidades, meus irmãos, e consegue outras coisas. O importante é saber o que quer. Então, se você tem dificuldade de lutar por um projeto de 5 anos, que tal começar um projeto de 1 mês? O importante é focar no que queremos. O importante é lutar pelo que queremos. Este homem é um homem determinado. É um homem que sabe o que quer e está lutando por isso. Vemos aqui um homem com espírito devoto, apoiado pelo Senhor no cumprimento da sua promessa, e ele vai até o fim, meus irmãos. Em número 14, 24, porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Este homem tem um espírito diferente, meus irmãos, no sentido da ação que operava nele. Era um homem diferenciado. Vitoriosos são homens diferenciados, homens e mulheres que se destacam no meio da multidão, são pessoas especiais, homens com espírito diferente. Na maioria, as pessoas vão se contentar com pouco. Essas pessoas dizem, sim, isso é com eles, não é comigo. Eu nasci para ser uma pessoa diferente e eu vou lutar por isto. E você terá um alvo. E você vai lutar. E com a graça de Deus e com a ajuda dele, você vai conseguir. Um homem cheio de disposição. Eu quero terminar com este último ponto, meus irmãos. Caleb foi um homem de coragem. E coragem é algo que não pode faltar se você quer ser vencedor. Coragem. Tem que ser corajoso. Agora, pois, dar-me este monte de que o Senhor, estou no versículo 12. Falou naquele dia. Pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Ele sabe do que vai enfrentar para obter a sua vitória. Ele sabe que vai ser difícil. Ele sabe disso. Eu não sei quais são os seus gigantes. Se é a concorrência, eu não sei quais são os seus gigantes, mas há verdadeiros gigantes em nossa frente quando nós estamos lutando por algo, meus irmãos, e nós precisamos vencê-los. Ele disse... Os irmãos sabem que são os anaquins, homens muito grandes, mas só não era isso, havia cidades fortificadas. E o versículo 3 diz que Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. E portanto Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenizeu em herança até o dia de hoje, visto que perseveraram em seguir o Senhor, Deus de Israel. Passou a ser herança dele, passou a ser dele, porque este homem perseverou naquilo que o Senhor prometeu. Você tem sido perseverante ou tem desistido com facilidade dos seus sonhos? Você é aquela pessoa que se anima hoje, mas quando chega em casa, tudo já passou. Há pessoas que ficam muito animadas com uma palavra como essa, mas não passa de hoje. Depois volta tudo ao normal e ele esquece de tudo que de fato pensou em seu coração. E se você é como este homem chamado Caleb, você precisa ser diferente. Você vai traçar aquilo, o projeto que você espera conquistar, e você lutará até o fim.
Eu gosto muito do meu relacionamento com Kelly porque funciona mais ou menos assim. Ela é muito boa para começar. Dizia assim, olha, nós poderíamos fazer isso. Eu disse, é mesmo, né? É. Aí eu começo. Aí Kelly disse, está ficando difícil. Eu disse, mas eu já comecei, eu não vou terminar, porque eu tenho um toque, eu tenho um problema comigo. Quando eu começo, tenho que terminar. Eu não sei, eu tenho uma dificuldade de parar. Então, meus irmãos, com isso, você vê um esforço corajoso, você vê um homem determinado, porque a coragem é essencial para as grandes vitórias. E nessa noite, meus amados, aprendemos que Caleb foi um homem resolvido, Caleb foi um homem comprometido, Caleb foi um homem de fé e um homem de coragem. E você? Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração, mas nunca se contente com aquilo que as pessoas pequenas escolheu para você. Assim como os 11 espias que disse, melhor a terra é boa, os cachos de banana são extraordinários, de uva, de banana, botei já banana lá na Israel, meus irmãos, uvas, os cachos de uvas eram tão grandes que precisava mais de 2 homens para levar o cacho de uva. Eu fico imaginando esse cacho de uva lá em casa. Ah, maravilha, meus irmãos, eu amo uva. Eu amo uva. Eu não sei se vocês gostam de uva, e de preferência sem caroço, porque eu já sou da geração da facilidade. É assim, gente, se você gosta mesmo com caroço, lute por isso. E então eles disseram, não, pode deixar como está. Mas esse homem disse, não, nós vamos conquistar. Nós vamos conquistar. E ele conseguiu, meus irmãos. Que seja assim com todos nós. E Deus faça essa palavra permanecer em nosso coração. Deus abençoe e Deus os guarde no nome do Senhor Jesus.